Essa é a doutora Rosângela. Essa é a especialista que tanto conhece do assunto quando a gente fala de modular, né? Modular energia para, né? E para quê, né? Hoje a gente vai falar de modular energia para o emagrecimento, né? A gente vai falar de qual a influência da mente no emagrecimento e o porquê, né? A questão dos florais quânticos, por exemplo. Por que que ajuda tanto, né? Que atalho é esse tão importante que ele cria e que me dá essa sustentação para seguir, né? E eu estava falando justamente com as pessoas, doutora, que muitas das vezes a gente tem a tendência, quando fala de emagrecimento, a acreditar que é só ter foco e força de vontade. Só Eu que acho não que é isso bem tem muito assim, a né? ver, eu acho que tem muito a ver com uma espécie de crenças, né? Com as crenças que as pessoas têm, de que o emagrecimento, ou engordar, ou a obesidade tem a ver com relaxar, com a pessoa não cuidar de si mesmo, ou com o fato de achar que todos os obesos são comilões. E não é verdade, né? Então tem muito da crença do tabu que as pessoas têm em relação à obesidade e ao sobrepeso. E E aí as claro que pessoas acabam, a mídia acaba alimentando isso ainda mais, né? Quando eu vejo anúncios, sim, por exemplo, perca, sei lá, perca 20 quilos em uma semana, sabe umas coisas meio loucas assim? É, uhum, aí você fala, vai brincar com a dor do outro, né? Porque ele vai entrar, ele sim. vai tomar tal medicação milagrosa XPTO, vai perder saúde, mas vai perder peso, mas vai perder saúde. E aí do que E adianta, né? também esse tipo de perda de peso é uma perda de peso muito temporária, porque se você mudar o teu hábito alimentar, obrigatoriamente você vai mudar o peso, mas é Exato. temporário, é o tempo que o teu organismo tem de adaptação. No momento que adapta, o teu metabolismo manda e continua tudo do mesmo jeito, independente do que fazia ou de que mudança foi. A gente vê isso, por exemplo, pessoas que decidem ser vegetarianas. Então elas fazem uma mudança brusca e emagrecem, Uhum. mas, mas depois elas acomodam e acabam ficando com o peso anterior, ou até engordam. Nossa, atendi um monte de vegetarianos e veganos que eram obesos, e eram vegetarianos e veganos, né? Teoricamente, né? Poxa, mas como assim? Mas na verdade é uma questão de tanto da imagem corporal que a pessoa tem, que talvez isso seja o mais importante. Uhum. Então a imagem corporal, o que, que levou a pessoa a ter aquela imagem, e também Uhum. o metabolismo. E hoje a gente sabe que o microbioma tem muito a ver também com as questões de peso e manutenção do peso, porque às vezes você até faz uma proposta de longo prazo, com mudança de hábito, cuida de Uhum. tudo e esquece que existem outras questões envolvidas, como é o caso do microbioma. Então, para você conseguir manter o seu peso, você tem que ter uma microbiota intestinal adequada, né? Que Exato. seja, que seja saudável. Isso, e é se cuidar de forma sistêmica, né, doutor? É o que eu falo. Quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento, eu não posso emagrecer sem esquecendo dos pilares de saúde. O que é isso? Beleza, eu tenho que ter saúde física, mas eu tenho que ter saúde mental, eu tenho que ter saúde emocional, eu tenho que ter uma saúde espiritual também. E aí a gente não está falando de crença, de acreditar, não é apenas o olhar, aquele olhar transcendente, né? De que existe algo maior do que eu. E quando a gente fala da influência da mente no emagrecimento, as pessoas precisam ter a clareza de que o cérebro, por exemplo, ele tem partes importantes, né? E essas partes importantes que cuidam da alimentação, por exemplo, não é uma parte consciente, né, doutora? É a mesma parte, por Exato. exemplo, que cuida da respiração. A gente está aqui, todas as pessoas, Maria, Angélica, Nara, todo mundo aqui está respirando e ninguém está pensando em respirar. E aí a questão da Isso. alimentação, né? Então, uma coisa muito importante quando a gente fala de cérebro e de mente é entender que a mente é a parte energética, né, o corpo energético que programa o cérebro.
E o cérebro é a parte material que executa o que a mente programa. Então, isso eu acho que é importante. Porque quando que nós vamos conseguir harmonizar e modular? É quando mexe com a mente e não com o cérebro em si. Porque o cérebro vai só executar o que a mente faz, o que a mente pensa, o que a mente decide. Então, E um no exemplo bem momento... legal disso, desculpa, doutora, mas é que eu não podia perder Não, esse tudo bem, exemplo. é uma É que conversa. um É uma exemplo conversa. e eu adoro. Tô até tomando um chazinho. Um exemplo muito legal disso é quando a gente imagina assim, tô aqui na minha dieta, né? Como as pessoas, super restritiva, cortei X coisas e tô aqui. Se dentro dessa mente tem algo né, que fica com a sensação de que ele está perdendo algo e se conta histórias, seja com base no que for, sinto muito, isso não vai funcionar. E aí você vai acabar fazendo o quê? Comendo e pode vir, inclusive, a desenvolver compulsão por causa dessas restrições. E aí você acaba que não piorando um quadro que era de obesidade, que você ainda não tinha uma compulsão tão instalada, instalando e potencializando essa compulsão. Então, isso é muito entender que a mente é que rege tudo, né? Todos os comportamentos, todas as seguranças e inseguranças, e a gente falando de emagrecimento, mas em tudo, né? No Tudo. sucesso profissional, no sucesso pessoal, nos relacionamentos. E aí quando você fala de crença, é muito legal, porque assim, mulheres que já foram, que viram, por exemplo, o pai bater na mãe, né? O pai bater na mãe. Nunca vão, assim, com base na própria história delas, não vão achar que é possível ter um relacionamento saudável. Que todo homem é violento, que todo homem não presta, ou que todo homem é galinha. Com a dieta, com o emagrecimento não é diferente. Por quê? Todo mundo acredita hoje que tem que emagrecer fazendo dieta. Todo mundo acredita que tem que emagrecer fazendo exercício físico. É claro, uma dieta equilibrada, o valor nutricional e o exercício físico, eles contribuem inclusive para essa mente. E outra coisa que contribui muito para essa mente, que é um atalho, são os florais quânticos. Esses daí, assim, tem um pedaço do meu São coração, porque maravilhosos. É, eu uso com a minha filha, eu uso é. com o meu marido, e nem, são todos obesos? Não, é porque, na verdade, a gente está buscando cuidar do quê? Dessa saúde mental. Gerar um atalho para quê? Para que eu tenha uma melhor qualidade mental, né? E se eu penso coisas boas sobre as minhas escolhas alimentares, sobre mim, o que acontece, doutora? Na sequência, qual é o meu comportamento final? Porque são engrenagens, né? Tudo nasce num pensamento, que consequentemente me gera um sentimento, que consequentemente aí sim me gera um comportamento e um hábito. Porque ninguém muda comportamento e hábito, correto, doutora? Só Exato, puramente assim. exato. Então, assim, eu vejo que tudo tem a ver, como você está falando, com com esse programa que fica gravado na mente inconsciente ou subconsciente. Porque conscientemente, nenhum de nós quer ser gordo. Conscientemente, ninguém quer pesar 100 quilos. Conscientemente, todo mundo quer ser saudável. Então, o que acontece é que existe uma espécie de trave entre a mente consciente e a subconsciente. Então, começando por aí, se a gente quiser fazer, né, uma espécie de prospecção do que é ideal, nós temos que começar criando uma possibilidade de a mente consciente se comunicar com a subconsciente, que é a que manda. Porque na parte automática, autônoma do nosso corpo, os programas que determinam a homeostase, que é o fato do equilíbrio, esses programas são todos automáticos e estão dentro da mente subconsciente. E a comunicação entre esta mente com o resto do corpo é uma comunicação dada através de biofísica, pela vibração dos biofótons. Esses biofótons é que são é uma corrente eletromagnética de baixíssima amplitude, passada de uma célula para outra, levando informação vital. Então, o nosso organismo, ele é todinho coordenado pela informação que está
nesses fótons, que são as correntes de luz que a gente passa, né, as ondas de energia que levam informação. Mas essa informação, ela tem que ser coerente e coordenada, porque senão ela é caos e não vai levar a nada. Porque se você tiver um monte de informação, tudo solta, você não consegue, de uma forma adequada, criar alguma coisa. Então, tudo que se cria de uma forma ordenada e coerente. Então, Exato. E é por isso, quando a senhora fala de forma coordenada e coerente, que não é assim, por exemplo, todo mundo então que está aqui na live vai tomar o floral iodo. Não é assim, né, doutora? Precisa ser como parte de algo, porque senão esse atalho não se sustenta. O floral quântico, exato. ele tem um atalho, ele te ajuda, ele corta caminho, vamos dizer assim, de uma forma Eu acho que ele inteligente. amplifica, eu vejo assim, ó, ele amplifica a resolutividade daquilo que você se propõe. Então, ele cria uma onda muito mais poderosa de informação e uma resposta celular muito maior do que aquilo que levaria de tempo com o resto do que você faz. Então, eu vejo que é um adjunto, né, um coadjuvante muito importante de qualquer terapia. E a gente pode fazer isso em qualquer nível, né? A gente aqui está falando em peso, em emagrecimento, em manter um peso saudável, mas você pode fazer em qualquer situação. Agora, a questão básica, como é que a mente interfere com o emagrecimento? Ou não, né? Ou ao Ou contrário, não? leva a engordar. Exato. Parte desse momento em que a gente entende que inconscientemente, nessa mente subconsciente, tem um programa, que tem uma crença, que lá está criando uma situação em que os neuropeptídeos que deveriam funcionar, que seria, né, a grelina e a leptina, um para te dar saciedade, outro para coordenar a tua fome, eles podem estar descoordenados, desequilibrados, e metabolicamente está sendo feito uma informação que desencadeia um processo físico-metabólico, mas a informação é biofísica e totalmente energética. Quando as pessoas entenderem isso, é que vai dar sabe aquele clique, o ahá, agora entendi, e aí que vai desencadear o processo de resolução do problema. É que as pessoas têm uma visão materialista e elas acham que só o que está visível, material, é que importa. Mas se você Exato. pensar que todo o teu metabolismo depende da informação dos biofótons e da mente subconsciente, então, na verdade, o que você está pensando conscientemente não vale nada. Nada. É Não tem valor isso. nenhum. É Aí a isso. pessoa, a Vou dar pessoa um vai ficar lá. exemplo na ferida. O exemplo na ferida é assim, mulheres, por exemplo, que passaram por abuso infantil, foram abusadas sexualmente. Muito mais comum do que a Inconscientemente, gente pensa. muito mais comum, muito. Eu pego isso muitas, eu cuido de Uhum. muitas mulheres assim, olha, tô para te dizer que eu nunca tive, porque geralmente são em grupos, eu nunca tive nenhum grupo, minto. Tive recentemente um grupo que não tinha nenhum caso de abuso. Todos os outros tinham caso de abuso. E aí a gente está falando de estupro? Não. É abuso sexual, que é bem Uhum. diferente. Que é Uhum. tocar no que não é, no que eu não dei permissão para ser tocado e que não deveria ter sido tocado naquele Sim. momento. É disso que eu estou E falando. às E vezes o aí, abuso não chega nem a tocar. O abuso pode ser subliminar, mas é exato. tão importante quanto. Quanto os pais que fazem sexo na cama com a criança, que também já aconteceu. Exato, exato. E aí, essa pessoa inconscientemente usa a questão da obesidade como forma de proteção. Ah, Aline, mas isso Exato. aconteceu quando ela era criança. Qual é o problema? Já passou. Não passou naquela mente. Não Não. passou. Não Na passou. verdade, porque a mente subconsciente, ela está
com um programa básico, que é o programa que a gente nasce com ele, de defesa. É esse o mais importante de todos, manutenção de vida. Então, claro que se ela se sentiu coagida, se ela se sentiu invadida, esta situação, ela marca de tal forma na mente subconsciente que essa mente vai fazer de tudo para evitar que isso aconteça de novo, para evitar o sofrimento, para evitar o risco, né? Exato. E é isso que... Ui, que susto! Eu acho que alguém tá... Doutora? Acho que alguém me ligou aqui no deu zebra aqui. Ao vivo é assim Então, mesmo. então o que acontece, o que realmente acontece, que as pessoas também têm que saber isso, porque eu acho que o conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele empodera, né, as pessoas, quando elas se dão conta, não é um conhecimento superficial, a gente está aqui falando, é uma informação, mas a partir disso, as pessoas podem buscar um conhecimento mais profundo, que vai fazer uma modificação real, né? Porque Então, aí é exatamente isso. eu saio daquilo assim, tipo, de acreditar que tudo é a minha falta de foco, a minha incompetência, ou tudo é minha falta de força de vontade, minha falta de determinismo. Gente, quando a gente não conhece algo, como é que você vai se determinar? Isso que eu quero que cada um de vocês leve essa mensagem hoje. Como é que você vai se determinar a algo que você não conhece? E que eu vejo, doutora, fique muito à vontade de me corrigir, tá? Que eu vejo que muita gente só fala de mudança de comportamento e hábito quando a gente fala de Exato. emagrecimento. Então, um desejo do meu coração é que as pessoas saibam que para emagrecer não é só mudar comportamento e hábito. Comportamento e hábito é uma consequência da mente. Não é só da mente Sim, com inteligente, certeza. a capacidade cognitiva. É aqui, ó. Não. É sistema reptiliano, é cérebro reptiliano. Cérebro que é responsável pelo que a doutora falou agora. Responsável por garantir a sobrevivência da espécie. A sobrevivência Isso. daquele indivíduo. E quando a gente fala de Isso. sobrevivência, é a minha interpretação de sobrevivência. É como eu vejo os perigos, como eu me alerto para as coisas. Isso, e que tem uma variedade muito grande de uma pessoa para outra, então não existe um padrão. A gente tem uma ideia do que mais acontece, mas não existe um padrão, porque existem situações de traumas emocionais que para uma pessoa é algo que vai modificar comportamento e hábito e pensamento o resto da vida, enquanto que para outra não faz a menor diferença, porque aquilo não era importante. Então, essa situação também tem que ser vista, porque a gente não pode, no momento de estar lidando com esse indivíduo, com essa pessoa, a gente não pode generalizar, porque não existe nada geral aí. Exato, porque Tem assim, que ó, ser tem uma uma coisa frase que eu muito gosto muito. personalizada. Exato, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, fatos são apenas fatos. O significado que eles vão ter depende do meu olhar, do meu olhar quanto Isso. indivíduo. Então, por exemplo, se eu vejo alguém sentado na rua pedindo esmola, eu posso ter uma visão. Doutora vai ter outra visão e, consequentemente, outro sentimento. Pode até ser parecido, mas ainda assim são diferentes. Ou você vê alguém, por exemplo, fechando outra pessoa no trânsito. Ou alguém aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um respeito da faixa de pedestre e é uma coisa que funciona muito, sabe? As pessoas param mesmo, os carros param sem semáforo na faixa de pedestre. Coisa que sou carioca no Rio é impossível. A gente parava o carro até em cima da calçada. Impressionante. Quando eu cheguei aqui, para mim foi um choque cultural gigantesco. Então, ou seja, é comum pra gente hoje literalmente parar na faixa. Quando alguém não para um pedestre passar, a gente tem um sentimento de retaliação mesmo. Tipo assim, pô, olha o cara mal educado. No Rio, a minha visão era, nossa, que cara lerdo, olha lá, parou na faixa, otário. Era mais ou menos isso, entendeu? É porque eu era isso ou aquilo? Não. Eu acabei recebendo inúmeras influências do meio. Inúmeras influências. Sim, E aí o meu isso. olhar foi se ajustando. Exato. Então, cada um, de acordo com as suas experiências,
de acordo com como foi o início da sua vida, porque os programas mais importantes, eles são colocados na mente subconsciente até os 7 anos de idade, e aí você tem uma base. Depois disso, você pode mudar e modificar tudo, não precisa ser igual, mas você tem que ter um conhecimento para isso, utilizar uma técnica, fazer a repetição, criar momentos, né? Existem técnicas até que são muito rápidas, mas elas têm que ser repetidas para que você consiga fazer a manutenção dessa mudança. Então, assim, é possível você mudar tudo na tua vida. O teu entendimento, como que você vai se comportar daqui para frente, mas vai depender do quanto que você vai investir nisso, no sentido de tempo, conhecimento e decisão. Que talvez aí seja uma das coisas mais importantes, é quando a pessoa se dá conta do que está acontecendo e ela toma a decisão que tem que ser irrevogável. É isso que eu tenho falado muito com o pessoal. Não é uma decisão assim, tá, então agora daqui para frente eu vou mudar porque eu vou fazer assim, assim. Não tem valor isso. É uma decisão íntima, irrevogável. Aqui, né? Então, eu costumo dizer que é uma decisão daqui, né? Daqui, né? Porque muito mais potente é a energia, né, do sentimento e do coração. Mas então, a ideia é, a partir daquele momento, nada vai mudar essa decisão que eu tomei. Então, isso é algo fundamental dentro dessa proposta. Porque no momento que a pessoa se dá conta do que acontece, porque também se ela não tiver consciência, ela não vai fazer nada para isso mudar. Então tem que primeiro ter consciência. Tá bom, eu estou aqui, nesse momento, eu, né, engordei, estou me mantendo assim, tudo que eu faço não dá certo, porque as histórias são sempre parecidas, né? Não, eu já tomei medicação, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não adianta. Fiz até cirurgia bariátrica. Até isso, né? Isso hoje a gente tem aí a prova de que a partir de 7, 8 anos depois de uma cirurgia bariátrica, as pessoas ganham peso novamente, sem saúde, sem absorver os nutrientes adequadamente, que é muito pior, né? Então a gente tem realmente cuidado de pessoas com problemas desse tipo e mostrando exatamente o quanto que a pessoa precisa, em primeiro lugar, ter a noção, o conhecimento, o que realmente está acontecendo na sua mente, para que a partir desta mudança consiga desencadear tudo o resto que vai levar a uma manutenção de peso saudável. Então, eu penso que as pessoas precisam parar de achar que existe uma pílula dourada mágica que resolva, ou que exista um programa mágico. Pozinho do pirim-pim-pim. Né, eu costumo dizer muito isso, eu digo, gente, se existisse, eu que estudo tanto, se existisse uma fórmula mágica da Rosângela Virar Gisele Bündchen, eu seria Gisele Bündchen. Quem que não ia querer ser? Não é? Eu também. Por que isso, ó? Por que isso? Imagine assim, ó, o que as pessoas têm que ter consciência hoje? Que se elas levarem isso para a vida delas, eu já vou ficar com a sensação de dever cumprido. De que você não muda comportamento, simplesmente hábito, né? Que é o que a gente está falando. E aí, quando eu mudo essa minha mentalidade, mudar comportamento e hábito não dói. Então aquela coisa do emagrecer é difícil, não é difícil, é porque está usando a ferramenta errada. É a mesma coisa que eu usasse a colher para comer e a colher para escrever e a caneta para comer. Não dá. Então o que a doutora está trazendo, essa questão quando eu trago para consciência com ferramenta, gente, assim, tem que ter um profissional adequado, né? O que eu chamo de profissional adequado? Que vai te dar esse suporte. Por quê? A gente está trazendo coisas da mente inconsciente para a mente consciente. E essas coisas precisam ser cuidadas. Não dá para simplesmente soltar e falar, se vira aí, filhão. Não dá. E isso nem tem botão para fazer isso, né? Não aperta botão e acontece, né? Não existe. Então, quando você traz isso traz para a mente consciente, você consegue mudar o que a gente chama de comunicação, né? Imagina assim, a comunicação de baixo para cima, eu tenho essa comunicação que foi instalada na minha infância até os meus 7 anos, e aí eu não sou, né? Até hoje eu não sei como mudá-la, vamos dizer assim.
quando eu começo a entender e mudar essa comunicação de cima para baixo, ou seja, treinando, que foi o que a doutora falou, usando ferramentas, treinando, usando estruturas de passo a passo, eu começo a mudar essa programação que foi instalada lá atrás. Então eu deixo de ser refém da minha própria condição. E aí a gente está falando de casos de depressão, de casos de doença autoimune, de casos de obesidade e de todas as coisas que vêm junto com a obesidade. Por quê? Tudo foi impresso nessa mente lá atrás. Mas eu não preciso ser refém disso. Como também não preciso ser refém da genética. A gente não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas nós carregamos, todos nós carregamos algum gene doente. Todas as pessoas do planeta. Correto, doutora? Sim. 99,9% dos genes são iguais para todo mundo. Nós temos os mesmos genes. Massa, olha só. E aí a gente tem mania de falar que a gente, né, tem, minha família tem problema na tireoide, então fatidicamente eu também vou ter. Minha família tem problema de coração, então fatidicamente eu vou ter. Minha família é obesa, fatidicamente eu vou ter. Não. Né? Existe uma condição que você consegue estruturar para que você não seja refém dessa condição. Né? Viva a epigenética! Exato. Viva! Porque os estudos hoje em dia dizem categoricamente, não sou eu que estou dizendo, são os estudos que mostram que a gente pode literalmente se tornar donos das nossas vidas, se a gente souber como fazer esses ajustes. E aí a escolha e o determinismo é importante, né, doutora? Exatamente. Então, no momento que a gente entende que a informação é que manda em tudo isso. E a epigenética é uma informação que passa para a célula, e essa célula faz uma expressão gênica a partir dessa informação. Então, se mudar a informação, muda a expressão gênica, portanto, muda a genética. Sem mudar o DNA, não precisa mudar a fita do DNA, só precisa escolher qual é o gene que eu quero que faça a minha resposta. E essa situação, qual é a informação que chega na célula? Essa informação pode ser, por exemplo, um alimento, por incrível que pareça, os alimentos têm grandes informações epigenéticas. Então, o alimento muda a expressão gênica. Eu escolho o alimento melhor, vou ter esse benefício. Mas o que mais muda a epigenética através da epigenética, a minha expressão gênica é o neuropeptídeo, que eu crio quando eu penso e sinto mais de 45 segundos. Isso é neurociência, gente, mas isso está comprovado. Então, se eu pensar e sentir com coerência e intensidade, mais do que 45 segundos, o meu cérebro, que já está programado para isso, entende que isso é importante. Então, ele vai epigeneticamente criar no sistema límbico um neuropeptídeo, que vai levar para a célula uma informação de acordo com o pensamento e o sentimento que eu estou tendo, que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Vale para os dois lados. Eu costumo brincar que o bom, né, essa coisa das enzimas, enfim, da célula e tal, e o que não é bom é como se fosse o cocô da célula. Mas literalmente esse cocô contagia e, vamos chamar assim, inflama e infecciona o meu corpo. Tudo, porque tudo funciona da mesma forma. Então, por isso que às vezes as pessoas elas acreditam, né, como crença, de que as coisas ruins acontecem, mas é a mesma via para coisa boa. Por que eu vou dar preferência para o ruim? Eu posso dar preferência para o bom? Então, continua sendo uma escolha. E continua sendo algo que a pessoa tem que aprender a fazer. Né? Tem que aprender. Exato. Porque a gente funciona automaticamente, mas a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E também nós temos que nos focar naquilo que vai nos beneficiar. E não agora, o contrário, né? E não o contrário, exato. A gente vê muitas vezes a mídia mesmo, né? Essa questão do coronavírus. Eu posso escolher aprender algo com isso para minha vida, para minha família, tirar algum proveito positivo disso, porque as famílias nunca tiveram tão próximas,
pais, Exato. filhos, ok? Ou só falar, meu Deus, quando é que isso vai, né? Focar. E no emagrecimento também não é diferente, Isso. não. Porque é o que eu Não, é a falo para mesma as pessoas coisa. todos, mesma coisa. O padrão, gente, as pessoas precisam entender que o padrão do cérebro é o mesmo. É o mesmo para aquilo que eu quero Isso. fazer. Então, por exemplo, se eu foco em, eu não posso comer, eu não vou comer, eu não sei, eu gerei e eu já tenho uma história negativa com aquilo, eu só estou Uhum. reforçando a minha incompetência, porque é o que eu acredito, né? Uhum. Eu acredito que é competência, eu acredito que é falta de foco, eu acredito que é, enfim, Isso. depende de mim só, mas não, tem uma história lá atrás que precisa ser olhada. E Isso. aí eu faço o quê? Eu desisto. Eu não vou ter um corpo Isso. magro, porque se ter um corpo magro é muito É. difícil. A pessoa tem que Uhum. viver de dieta. A pessoa tem que viver. Cara, não é assim, né, Uhum. doutora? Porque Exato. se eu mudo esse meu programinha aqui atrás, se eu mudo aqui na frente, essa minha capacidade pensante, essas minhas escolhas mudam como um passezinho de mágica. Como se Uhum. hoje eu gostasse. Vou dar um exemplo meu. Eu adoro café. E eu estava fazendo a minha biorressonância e vi que o café não estava me fazendo bem. Porque eu estava com uma azia, um negócio esquisito. Falei, vou investigar o que que é. Porque não dá para eu trabalhar com a saúde das pessoas se eu não cuidasse da minha. E eu fui lá olhar, falei, Uhum. café, beleza. Aí eu fiquei pensando, o que que posso trocar o meu café? Eu não gosto de chá de todo dia, né? Chá de erva doce, chá de capim-cidreira. Apesar que todos têm seus benefícios, mas o que que eu posso experimentar? E aí eu me lembrei de há uns anos atrás, uns anos, não, mais ou menos um ano atrás, que foi minha filha já tinha nascido, eu estava usando o Banchá. Eu falei, olha, por que não? Aí fiz o Banchá de novo, falei, e tem cafeína. Então, assim, eu fiz essa troca, mas não foi uma troca, ai meu Deus, eu tenho que parar com café porque eu estou sofrendo, nunca mais vou poder tomar café, e aquele sofrimento que a gente faz quando as pessoas que passam pelo vício do açúcar é bem assim. Será que nunca mais Uhum. vou ter que fazer dieta e nunca mais vou poder comer um brigadeiro e normal? Nunca mais vou poder ser normal? Gente, se muda um chipzinho aqui, é impressionante como esse padrão de comportamento vai refletindo para todas as outras coisas. Vai refletindo E para minha fica troca muito do café. simples e fácil, né? Fica simples e fácil porque você já tem uma consciência em cima disso. E é bem isso para todos os lados da nossa vida, e o emagrecimento entra nessa proposta. Agora, o difícil, né, o que as pessoas têm que entender, e que talvez seja difícil de entender, é como achar esse caminho. Porque é um caminho, é Sim, uma proposta que não cai, não é um raio que cai na cabeça e a pessoa resolve. É um caminho. Ela sim. precisa ter um entendimento de que isso acontece, que é assim que funciona, e ela vai buscar o jeito certo de resolver com a ajuda certa. Exato. Porque é E para o isso que existe a caminho, ajuda certa. exatamente. Por exemplo, se eu tô com dor, sei lá, no braço, eu não vou procurar o cara que cuida do pé. Não, não tem coerência nisso. Se eu tô com dor de cabeça, eu não vou procurar o cara que cuida do joelho. Então, assim, quando fala da ajuda certa, as pessoas precisam ter essa clareza. E aí, isso embute nisso tudo o descobrir e o despertar dessa mente inconsciente do que a gente chama, por exemplo, de sabotadores, quando a gente fala de emagrecimento. Né? Exato. Quais são os pensamentos que esse indivíduo, e aí eu vou falar alguns nomes aqui, né? A Bia, a Silva, a Rita, a Camila, né? As pessoas que estão aqui, ou seja, o que, que individualmente sabota cada uma delas? Porque não adianta, é o que eu falei, né? Eu usei o exemplo brincando, falando vou tomar, todo mundo aqui então para emagrecer, todo mundo tomar o floral da Fisioquante de iodo. Não é assim. As coisas, Uhum. porque as construções e as vivências de sentimentos, de significado, foram dadas ao longo do tempo individualmente, que é o que a doutora falou. Cada um teve uma interpretação de um fato. E quando eu interpreto aquele fato, esse fato deixa esse fato ele me gera uma emoção e fica gravada dentro do meu sistema límbico. Fica gravado, Uhum. fica impresso ali como se fosse igual marcar bicho, né? Não marca um bicho e você sabe de onde é a fazenda, então fica marcado ali.
até que eu trabalhe aquela emoção, que eu trabalhe para que efetivamente eu conquiste o que eu quero. Porque aí fica fácil. E é por isso que quando a gente fala Exato. para a pessoa que está 20, 30 quilos acima do peso, quando a gente fala assim, é fácil emagrecer, ela fala, mentirosa. Ela pensa, mentirosa, tá querendo me enganar. É. Porque ela vai Se buscar nas fosse fácil, experiências eu já dela. tinha emagrecido. A ideia é sempre assim, Exatamente. se fosse fácil, eu já tinha emagrecido. E às vezes realmente não é difícil, mas é trabalhoso. Uhum. E vai depender daquela decisão irrevogável. E as pessoas não fazem essa decisão, Aline, elas não fazem. Elas se enganam o tempo todo, mentem para si mesmo, elas até vão procurar ajuda de uma forma mentirosa, porque aquilo é da boca para fora, como dizem, né? Porque não Uhum. houve essa consciência. Por isso que Uhum. antes de fazer até um tratamento para emagrecer, ela tem que cuidar dela mesma em termos de pensamento, sentimento, consciência, tem que prestar atenção em si mesmo, o que realmente está pensando e acontecendo. As pessoas não olham para si mesmo. A Não. gente nota agora, nesse É, período da pandemia, a gente nota muito a dificuldade que as pessoas têm de viver consigo mesmo, porque agora elas estão isoladas, estão tendo elas que se não sabem relacionar. não sabe se relacionar consigo mesmo. Então, às vezes, tem que começar por aí, né? Tem que começar por E uma é o que coisa eu básica falo. e É simples. literalmente, é básico e simples mesmo, que assim, é afinar o corpo com a mente. Como é que eu ajusto? Como é que eu ajusto essa sintonia? Porque quando a gente fala de afinar, não é afinar no sentido de afinar só. É afinar no sentido de sintonia. O meu corpo precisa estar em sintonia com a minha mente. Eu preciso Uhum, olhar para dentro de mim não seja algo que eu abomine, porque eu já escutei uhum, isso. Precisa ser algo que fala, porra, tenho orgulho desse serzinho que mora aqui dentro. é. Esse serzinho Então, aqui aí passou por muita coisa. entra muito a questão do amar a si mesmo. Porque a gente fala muito nisso, né? Como que você vai amar o outro, ou como vai ter um amor universal, se você não ama a si mesmo? E as pessoas não sabem se amar. E isso é algo assim que eu até acho os ensinamentos da Louise Hay, que falava, né, como curar a sua vida através de amar a si mesmo, eu adoro aquela ideia dela lá, que ela dizia assim, ó, se olhe no espelho todos os dias e diga para você mesmo que você ama, mesmo que não ame, vai chegar um momento que vai começar a cair a ficha, sabe? Vai começar a amar, porque você vai fazer uma repetição de um esforço de se amar. E as pessoas Exato. realmente nem se olham no espelho, porque elas olham no espelho de uma forma crítica, para dizer não gosto disso, não gosto daquilo, ou então para fazer alguma coisa que não tem a ver com essa concepção de olhar para si mesmo. E Eu, nesses, é uma coisa muito legal eu isso, digo, doutora, porque assim, nesse, desculpa, pode falar. no momento desse olhar do espelho, as pessoas precisam ter consciência, assim, eu olhei e tô me vendo gorda, por exemplo. Tô vendo aqui a celulite, tô vendo a estria, tô vendo a porra toda, parece que tá gritando aqui, parece que eu passei canetinha fluorescente. Entendam assim, ó, tudo que tá ali, naquele reflexo, é literalmente marca de algo. Porque aquilo é o que a doutora falou hoje, é o que é visível. Só que o invisível é que precisa ser cuidado. Aquilo que está por trás daquela manifestação daquele corpo. O que aconteceu, por exemplo, com a Aline, comigo? Quando eu bati 125 quilos, o que aconteceu? É porque eu queria pesar 125 quilos? É porque eu queria odiar aquilo que eu estava vendo? Não tinha alguma coisa ali por trás. Só que eu não via. Se eu olhasse, né, conscientemente, buscando toda a capacidade cognitiva, porque eu sempre fui inteligente, isso é uma coisa que eu sempre disse, sou uma mulher inteligente. Só que eu era tão inteligente que eu olhava e buscava e falava, caralho, mas onde é que tá? O que aconteceu? O que você fez com você? Era o que eu me falava, o que você fez Uhum, com você? uhum, E isso, uhum. cada vez que eu falava isso, o que acontecia? Pior eu ficava, pior eu ficava, pior eu Claro, ficava. E, ao invés de dizer culpa, assim, eu raiva, mágoa, né? E ficava ó, só reforçando. reforçando sentimentos que levavam a
piorar ainda mais a situação. E aí, cada vez que eu sair da frente do espelho, eu ia compulsionar de novo. E chorar. Exato, Entende? Então, exato. assim, quando Então, você trabalha esse nesses amor, momentos, isso, que é nesses nesse momento. momentos, precisa que a pessoa tenha um apoio, uma técnica que ela possa utilizar para mudar a vibração e mudar o pensamento naquele momento, e aí é que entram ajudas dos florais, porque os florais reforçam essas coisas. No caso, o Consciêncios e o Neurotox, que são os dois assim que eu acho indispensáveis para a mudança de crença, esses dois, eles vão fazer autoestima, autoimagem, tirar a ansiedade que leva a esses pensamentos todos, e o neurotóxico ainda vai ajudar a limpar e a saber lidar com os pensamentos e sentimentos ruins. Então, se você junta uma técnica, que pode ser uma técnica simples, eu gosto muito do Ho Oponopono, eu sou apaixonada por Ho Oponopono, faz 10 anos que eu conheço essa técnica, e eu acredito que ela é uma técnica simples, que você pode aprender facilmente, e depende de repetição apenas, e você pode, com o Ho Oponopono, mudar a vibração do pensamento e do sentimento. E se você fizer isso repetidamente, você consegue mudar a vibração geral do teu organismo, né? Então, Porque é a gente bem isso. consegue muita As, coisa com uma técnica dessas. as verdades que eu me conto só são verdades dentro de mim até o momento enquanto eu acredito. Porque não adianta, por exemplo, né, doutora? Por exemplo, Uhum. você fala e eu falo, aí a pessoa fala assim: ah, elas estão falando isso porque a Aline é especialista nisso, ou ela está falando isso porque ela é especialista naquilo. Então, peraí, não. É porque assim, as verdades que eu. Entendam assim, ó, todas as verdades que a gente se conta só são verdades absolutas porque eu acredito piamente nela. O momento em que eu mesma começo a questionar, porque foi assim que mudou, eu mesma começo a questionar as Uhum. minhas verdades, puta, é o negócio que mudou. Muda um negócio, um negocinho assim. Isso. E às vezes muda imediatamente, porque naquele Uhum. momento você consegue desfazer aquele enrodo que estava, né? Aquele É negócio que estava preso aquela, ali, é no momento. é aquela conexão neural mesmo. É uma sinapse É, nova quando vem esse negócio. Eureka! Não, o é. famoso Eureka. Desmancha, Eureka! né? Desmancha. Desmancha. Ele desmancha aquilo naquele momento, ele dá um alívio imenso, né? Então, eu vejo que a gente hoje tem muita coisa na nossa mão. E é esse, né? Você faz uma técnica, você pega uma pessoa que pode te orientar para passar por esse processo, você usa um floral, você faz uma constelação familiar, porque a constelação limpa padrão de família, padrão energético, revela, às vezes, coisas que a gente nem imagina que está carregando. Então, são coisas que já existem, que estão aí comprovadas, maravilhosas, né? Sim. Até no meu canal do Instagram, gente, vamos lá, Rosângela Arnett, eu tô com 4 lives que eu fiz com a Vera Bassoi, que é especialista, ela dá aula disso, de constelação familiar com bonecos. Eu Ah, é adoro o lindo. trabalho É dela, lindo. adoro o trabalho dela. E E a a gente gente tem, carrega até assim, 4 gerações, né, doutora? até mais, Até né? o último estudo que É, eu vi, até 4 gerações, quando a gente estava falando de medicina chinesa, até 4 gerações eu carrego essa impressão no meu gene. é. Na verdade, a epigenética tem mostrado isso, que de 3 a 4 gerações, mas na questão de padrão familiar, acredito que é muito mais. Ah, Acho que sim, padrão, porque sim, com certeza. você vai fazendo a repetição do padrão, né? Do Então que é você comum, carrega, né? mas vai É, eu faço porque repetindo é isso normal. indefinidamente, né? Então eu vejo que nós temos tanta opção hoje, e ainda com o Conselho Nacional de Saúde dando o aval para usar práticas integrativas e complementares na pandemia, especialmente para ajudar nessa parte do emocional, gente, isso é maravilhoso, porque isso está provando de uma forma, justamente do Ministério da Saúde, que é o que determina a política nacional de saúde. Eles estão
dando o aval para nós que trabalhamos com as práticas integrativas e dizendo, é verdade, vocês fazem uma coisa que ajuda as pessoas, né? Então, eu acredito que daqui para frente, né, com todo esse movimento que está se fazendo e as comprovações clínicas que a gente tem, as pessoas podem buscar a ajuda certa sem depender de uma receita médica, de um remédio controlado, que não vai resolver nada. Não resolve Exatamente. nada, gente. Nada, nada, 37 anos eu fui médica. Eu sou médica, mas eu exerci medicina há 37 anos. Mas ainda é médica, né? Eu sou médica. Mas durante 37 anos eu estudei os dois lados da moeda. E a gente nota que o que no emagrecimento não funciona. Não tem cuidar medicação do que sintoma, funcione. ao invés de cuidar da causa. E aí é uma escolha que eu quero que as pessoas tenham pano quente mesmo, né? Para mim é assim, imagina uma panela de pressão que está querendo explodir e você segura a tampa. É isso. A hora que solta a tampa, explode. Vai explodir. Vai explodir. Exatamente. Né? Porque e a questão da cirurgia, né, que as pessoas acham que é tão simples. Ah, não, mas eu faço cirurgia barata e emagreço. Gente, isso é um engodo também. Claro, tem casos e casos, tem necessidades, tem risco de vida. Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou só repetir o que um grande especialista de endocrinologia no Brasil, que é hoje um fellow do John Hopkins Hospital, nos Estados Unidos, tá? O nome dele é Minuzzi, ele é de Porto Alegre, e alguns anos atrás ele começou uma palestra num congresso de ortomolecular em São Paulo, dizendo assim, se alguém tiver que operar alguma coisa para emagrecer, tem que operar a cabeça do médico que inventou a cirurgia bariátrica. Palavras do Minuzzi, eu tenho gravado no meu gravador, que na época ainda a gente não tinha o celular gravando, mas eu tenho isso gravado. Mas é isso, porque senão, eu digo, eu fiz bariátrica, doutora, eu passei por isso tudo. Eu perdi 62 quilos, eu engordei de novo. E o desespero que dá, porque você fala, meu Deus do céu, e agora? Meu Deus do céu. Então, assim, eu quero realmente fazer um convite para as pessoas. O pior é engordar de novo sem saúde, porque agora não absorve. Tem que fazer um monte de coisa para conseguir absorver. Eu tomo ferro intravenoso, eu tomo os meus florais para poder ajudar. Eu tomo 15 florais diferentes. 15! Não te preocupa, que eu não tenho problema nenhum e tomo 25. Então, para não ficar velha e não ficar doente. Exato, porque eu não quero ficar doente. Eu não quero. E eu sei que esse controle, no sentido de possibilidades, está na minha mão. Eu tenho do conhecimento. Exato. Então, assim, se está na minha mão, eu tenho do conhecimento, opa, peraí, como não? Então, de novo, isso é uma opção e uma decisão que tem que ser sua e irrevogável. Aí que dá certo. Exato. E aí fica simples, fica fácil do lado de cá. Fica, mas Aline, sim, tranquilo. É tudo bem. Então, assim, de verdade, usufruam. Né, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, que saco, só ser uma hora. Que droga. Eu convido Nós estamos fazendo no Face. No Face é maior. Então vamos fazer no Face na próxima. Pronto. Na próxima. Então, assim, de verdade, vai, sabe, na linha de tempo do Instagram da doutora Rosângela, vai na minha linha de tempo, absorve, tem muita informação ali, as lives ficam gravadas, sabe, começa a buscar conhecimento para que literalmente, sabe aquelas algemas? Se você se sente de uma certa forma algemado em alguma condição física, né, de peso ou de saúde, cara, busque informação, porque hoje a gente não precisa, não tem mais necessidade. Se alguém um dia disse para você assim, mas é porque não tem jeito. Desculpa, o impossível é tão impossível que alguém vai lá e faz. Alguém vai lá e descobre. Alguém vai lá e estuda. Alguém vai lá e rompe aquela barreira. Então a gente traz muita coisa legal. É só você pensar que a própria medicina convencional chama de cura espontânea para aquela pessoa que está... E eu tenho um caso de uma paciente minha que aconteceu isso.
8º câncer de mama. Teve câncer de mama com 7 recidivas, com 286 marcas tumorais no PET scan, e ela curou o câncer. Depois da medicina convencional dizer, não tenho mais nada para fazer por você, agora não adianta, não funciona mais a químio, você não tem mais como fazer rádio, pode morrer em casa. Quando ela chegou neste ponto, 10 anos de tratamento, quando ela ia morrer, ela se deu conta que ela não queria. E aí ela buscou sair disso. Então, se isso existe, se uma pessoa nessa situação consegue cura completa e remissão completa, e a medicina chama de cura espontânea, que de espontâneo não tem nada, né? É uma decisão da pessoa. Quer dizer, se isso existe, é muito mais tranquilo você entender que você pode modificar a tua condição para peso. Sim, porque existem, quando a gente fala de doença, ninguém adoece do nada. A gente adoece primeiro a nível vibracional, a nível energético, lá, lá num pedacinho da célula. No átomo, no espinho do elétron. Ou seja, antes ainda, né? Então, assim, se eu adoeço a nível, e aí falando de estrutura, a nível celular, eu posso me cuidar a nível celular. Exato. Simples assim, não é? Exato. Fazendo a resposta, fazendo a informação para que a resposta celular seja mais benéfica para a gente, né? Exato. E isso muda a programação. A programação da nossa mente, nós conseguimos mudar através de pensamento e sentimento. É exatamente isso. É um círculo vicioso. Você cria e muda, cria e muda, cria e muda. E um vício muito bom, tá? Porque todos somos feitos de vícios. Super saudável. Todos. Exatamente. Doutora. E o comportamento é que vai definir o que vai acontecer. Exato. Pensamento, sentimento e comportamento. O trio estando coerente vai definir. É bem isso. É exatamente isso. Doutora, é um prazer, assim, eu fico com dificuldade de dizer em palavras o quanto eu fico feliz de trazer aqui, né, para gerar essa liberdade toda para as pessoas que ainda acreditavam, antes dessa live, que era questão de foco e força de vontade. E que entenderam que tudo é uma questão de entender sabotadores, entender o que eu penso sobre as minhas verdades, sobre as minhas questões e mudá-las. E que existe ferramenta aí para isso. E com direito a atalho, porque vamos combinar. O atalho dos florais é uma coisa assim, ímpar. Fantástico, fantástico. Obrigada mesmo, minha gratidão, viu? Eu que agradeço. Um beijo no seu coração. Para todos. Fiquem com Deus, gente. Um beijo para todos vocês. Se tiverem dúvidas, podem chamar a doutora, né, a mim, no caso, e a doutora no inbox, no direct. Obrigada. No direct, que eu tenho prazer de montão de responder, e sei que a doutora também, porque todas as vezes que eu a convido, ela está sempre aqui. Trazendo informação com base científica. Não é qualquer informação, é ciência. É estudo, são muitos anos de dedicação. Ela falou de mais de 30 anos de medicina, fora esse nível de conhecimento. Então aí é uma vida inteira aí, ó, disponível para a gente mudar as nossas próprias realidades. Obrigada, doutora, por dividir seu conhecimento. Que Deus te abençoe.